Boa tarde, estamos dando início a mais uma live. Tá, hoje nós começamos bem no horário, não abrimos a live antes. Então eu gostaria que se vocês estiverem ouvindo, tiver bom o áudio, dá ok aí. Imagem é prestar, pelo menos dando para enxergar o básico, mas o mais importante é vocês ouvirem. Tá escuro, muito pouco. Mexe então, vamos mexer agora. A gente não entrou antes para fazer isso. Não, é que normalmente a porta fica aberta, né? É a claridade que precisa. Ixi, vai vir muito, olha só. Não, mas falou. Beleza. Não, assim não. É, já fecha isso daí. Ok. Então tá, hoje é a live de massas, macarrão. Adoro macarrão. Então, só que antes de falar da técnica, que particularmente não tem muito segredo como armazenar macarrão, mas como na época, no ano passado inteiro, durante o ano me pediram como armazenar macarrão, então eu fiz uma live já, só que eu vi que surgiram coisas novas para ser falado na live, então vai ser útil essa, porque a outra já está desatualizada e as coisas se atualizam assim mesmo. Só que antes, eu recebi uma pergunta essa semana que eu achei muito bacana, uma pergunta muito inteligente. Na terça, quarta e quinta da semana passada, a Autossuficiência da Igreja, ela fez 3 lives duplas, ou seja, tinha 2 treinamentos em cada live. Ela dava uma pausa com propagandas e aí começava outra live. Uma era às 19 que começava e a outra, se não me falha a memória, às 20h30. E interessante é que foi ensinado bastante coisa bacana nesses 3 dias. E um dos dias ensinou uma das irmãs, porque eles colocavam um especialista de cada área para explicar um pouco sobre seguro, um pouco sobre armazenamento, um pouco sobre tudo que a gente deve se precaver. E em uma das lives, algumas irmãs e também irmãos falaram a respeito do armazenamento. E uma irmã mostrou um armazenamento numa caixinha de leite longa-vida. E aí eu recebi a pergunta de como higienizar ou esterilizar a caixinha de leite longa-vida. Eu respondi mais ou menos para a irmã pelo Messenger do Facebook, só que aconteceu o seguinte, eu vi que por mais que eu coloque a pontuação correta, por mais que eu procure falar com as palavras certas, algumas coisas sempre têm duplo sentido. Então eu vou fazer, vê, Lani, quantas pessoas tem aí no momento? 2. Eu vou pedir para essas 2 pessoas, eu vou falar uma palavra, e vocês vão escrever a primeira coisa que vem à mente de vocês no chat aí embaixo. E vamos ver se as 2 pessoas pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Então a palavra é corredor. O que veio à mente de vocês de imediato quando eu falo a palavra corredor? Podem escrever aí embaixo. Vai ter a ver com a nossa live agora de armazenamento de macarrão. Vamos ver se o pessoal escreve aí. Tô aguardando, gente. Preciso que vocês escrevam o que veio na mente de vocês quando eu falei a palavra corredor. Lê, o que veio na sua mente quando eu falei a palavra corredor? Corredor? É um corredor de casa. Que vai de um lado ao outro, né? Uhum. Você atravessa o corredor da sala para a cozinha, é isso? Uhum. Será que era isso que eu queria dizer? Pois é, então, interessante é que a palavra corredor ela abrange outros significados também, embora seja escrita do mesmo jeito e tenha o mesmo som. E existe até uma forma de ser dita que escreve do mesmo jeito, mas o som é diferente dependendo da interpretação de quem está ouvindo. Então eu estava pensando num corredor, um atleta, e a palavra é a mesma, só que foram para situações completamente opostas. O corredor de uma casa e o corredor de um atleta não tem muito a ver uma coisa com a outra, a não ser a própria palavra. E como eu falei da interpretação de quem interpreta, se for uma criança, até ela pode interpretar corredor, que daí é outro significado. E existem outros significados. Existem palavras que elas dão uma margem de mais de 10 significados.
Eu conheço mais algumas que, se você falar é taco, a pessoa pensa num taco de beisebol, ou num taco de comida mexicana, ou num taco de jogar bete-ombro, coisas brincadeira de infância, e por aí afora. Tem muitos outros significados. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando a gente fala alguma coisa, no falar a pessoa tem margem para interpretar da maneira dela. Então, quando eu vi a pergunta da caixinha do leite, como esterilizar, eu tentei explicar por escrito. Por mais longo que fosse meu texto, eu não conseguiria explicar tudo que eu queria. Então, vamos lá. A caixinha de leite longa-vida, ela não é igual a uma garrafa PET para ser lavada, ela precisa ser bem lavada. E o detalhe mais importante da caixinha de leite é que você tem que terminar o uso e já lavar. Não sei se em alguns estados do nosso país, em algumas cidades mais que defendem mais a coleta de lixo, existe a reciclagem onde o caminhão da prefeitura passa e recolhe esses lixos. Eles não aceitam a caixinha de leite longa-vida a não ser que ela esteja lavada. Tem uma razão para isso. Ela se torna completamente inútil se ela não for lavada no momento que é terminado o uso dela. Porque ela contamina. O leite cria fungos e bactérias e contamina o material da caixa. E aí o material não pode ser reaproveitado. Então, imagine fazer um armazenamento numa caixinha que você tirou o leite e guardou para lavar depois porque você não tinha tempo de lavar naquele minuto. O leite que sobrou de resíduo grudado nas laterais da caixa vai estragar, se contaminar e vai contaminar o material da caixa. E aí, por mais que você lave, tem bactérias e fungos que eles não são... você não consegue higienizar ou matar eles sem calor. Tem outros que até consegue com álcool de 90% para cima, 90 graus para cima. Tem outros que você consegue com água sanitária, hipoclorito de sódio. Mas imagine o transtorno. Então meu conselho se vocês querem usar a caixinha, perfeito. A caixinha tem um material muito bom, ele realmente ajuda a conservar o alimento pelos tipos de camada que tem na caixinha, papelão, alumínio, plástico, vai ajudar sim. Mas tem que se preocupar no uso da caixinha, na hora de terminar o uso, lavar de imediato e emborcar ela, colocar ela de cabeça para baixo para secar. E essa lavagem, gente, não é igual a PET, que você coloca 2 gotinhas de sabão líquido de lavar louça e joga água dentro e enxágua. Essa você vai pegar a esponja e vai esfregar com sabão, como se estivesse lavando uma louça suja, entendeu? A caixinha tem que ser bem lavada mesmo. E ela tem que esperar ela secar bem sequinha. O álcool não esteriliza a caixa 100%, pelo produto que existe dentro dela, que é o leite. Então, o ideal é evitar de lavar ela mais tarde, para você ter a chance de não ter, porque a gente toma o leite já com algumas margem das empresas ter algumas bactérias, alguns bichos vivos no leite. Isso tem margem de empresa, já tem, porque não dá para matar todos os micro-organismos que existem dentro do leite. Mas imagine isso de um dia para o outro. Então, voltando, lavem bem lavada a caixinha, deixem secar bem emborcada. Se sobrar uma borda com umidade, porque você vai ter que cortar a tampa da caixa inteirinha para esfregar a esponja lá dentro, você recorta essa bordinha que fica com umidade para também evitar a contaminação. E isso para usar armazenamento de alimentos. Se você for usar a caixinha, porque eu também já vi em outras lives de armazenamento, a caixinha sendo usada para sabão em pó, para outros produtos, para fósforo, para leite, para sabão em pedra. Para essas outras coisas não tem problema. Você pode lavar a caixinha normal, deixar secar, e se ela não secar bem também não tem problema. A bordinha, alguma coisa assim. O importante é que ela esteja seca de certa forma bem, para não pegar umidade nas outras coisas. Mas para alimentos ela tem que estar bem seca e tem que ser lavadinha na hora que assim terminou o uso, tá? E ainda colocar num pano de prato limpo para secar emborcadinha, etc. Todo cuidado é pouco quando se trata de armazenar alimento, porque é isso que vai determinar se o alimento vai durar ou não, a sua higiene, tá? Voltando agora para a nossa live tem mais uma coisa que eu quero falar da semana passada para cá. Eu falei dos ovos e eu ensinei a técnica dos ovos na semana passada, dá pra ver aqui? Esse aqui é os ovos com salmoura. Eu acredito que dê pra ver que tem um espaço bem grande ali embaixo que tá faltando os ovos.
Porque eu expliquei na live que quando o ovo é colocado na água com sal, o sal ajuda o ovo a boiar. Mas eu tirei ovos daqui para testando. Como eu nunca fiz essa técnica, eu avisei isso na semana passada, então eu estou testando. Eu queria ver quanto de sal e qual a velocidade que ele absorve de sal. Então eu estou tirando um ovo por dia, a cada 2 dias daqui de dentro para ver. Com uma semana, o ovo tinha absorvido sal, mas não o suficiente para não precisar salgar ele na hora do alimento, de fazer o alimento. Então ainda, em uma semana, ele ainda não tem sal suficiente dentro dele. Ao passo que também não dá para armazenar na geladeira enquanto não completar um mês. Provavelmente quando ele tiver com um mês ele vai ter sal suficiente para ficar temperado na hora do uso. E também para poder ser armazenado, tá? Mas eu estou testando, por isso que eu estou mostrando para vocês hoje sobre mais uma coisinha que não tinha falado na live anterior. Para quem não viu a foto, o ovo com cal ficou transparente. Olha que bonitinho. Ele cria realmente umas bolinhas de ar, tá, gente? É normal essas bolinhas de ar, que é por causa do cal. O cal é magnésio. Então ele cria essas bolinhas de ar. Ele agiu com a água, com a molécula da água, e ele vai criar umas bolinhas mesmo. Mas ele tá... Eu fui abençoada. Poucas vezes que eu fiz essa técnica, não quebrou nenhum ovo. Essa foi a primeira vez que não quebrou, não trincou nenhum ovo. Porque sempre eu tenho que tirar um ovo de lá e substituir por outro. De vazar só vazou uma vez que eu fiz. E então dessa vez ele funcionou 100%. Não perdi nenhum dos meus produtos, dos meus ovos, tá? Então tá dando certo. O do ovo aqui, deixa eu colocar ele aqui no cantinho dele. Agora vamos para macarrão. A primeira coisa que eu gostaria de falar para quem gosta de armazenar, para quem gosta de comer macarrão fresco, massa fresca. Armazenem o trigo, o ovo, a água e o sal. Se você gosta de comer e sabe fazer, armazene as coisas para fazer na hora, porque daí você vai comer massa fresquinha de macarrão, tá? Mas não esqueçam de armazenar os produtos para fazer um bom molho também. Que o macarrão com massa fresca ele fica gostoso com um molho ideal, tá certo? O mesmo acontece com as massas secas. Eu trouxe alguns tipos de marcas e alguns tipos de macarrão. E essas marcas todas eu já testei. A única marca que eu não me adaptei até agora foi uma marca nova que eu comprei ano passado. Ela saiu, foi lançada ano passado. E não me adaptei com ela porque demora demais para cozinhar. E ainda, mesmo passando um pouco mais do tempo, ele fica al dente, que é da Knorr, tá? Mas todas as outras, eu não gosto de macarrão com massa escura. Então eu pego todas as marcas que têm a mesma cor, que são clarinhas assim. Eu compro essas marcas e testo, todas elas. Então, o que eu faço? Eu compro quando está na promoção, porque eu já sei que eu gosto, porque a minha família gosta, que todo mundo se adapta. Então, só que é o seguinte, para armazenamento, eu já tive a experiência... Quer falar alguma coisa? Para armazenamento, eu já tive a experiência de comprar, comprar marcas que no dia foram excelentes para o uso, no período que estava dentro da validade normal da empresa. E quando chegou... depois de armazenado como essa que eu cozinhei hoje para mostrar para vocês o que acontece. O conchiglione, esse macarrãozinho em formato de concha gigante para poder fazer um prato especial diferente, ele trincou. Deixa eu pegar um trincado. Lê, vê se não vai aparecer. Vê se esse aqui, ó, dá para mostrar que ele está trincado. A massa trincou. Por estar armazenada, por ter passado da época de armazenamento dela. Ou seja, ela tem 1 ano de validade na embalagem, não dá pra ver, né? Mas eu vou mostrar um cozido que vai dar pra ver o que aconteceu com o cozido. Ela tem 1 ano de validade na embalagem e eu armazenei por 2. Por quê? Porque eu precisava ver quanto tempo ela durava, essa marca em particular. Mas esse modelo de macarrão, esse de conchinha, tem uma marca que é muito boa, dá para armazenar por 2 anos. É a Barilla. Só que você vai pagar o preço por isso também. Ela é muito mais cara. É muito saboroso, cozinha muito rápido o macarrão da marca Barilla. Só que você está pagando qualidade. Então, se você compra... Eu comprei porque eu amo esse de conchinha para fazer receitas dentro. Hoje foi frango... com catupiry, refogadinho de frango com catupiry. Então, mesmo que seja uma receita mais baratinha,
ele fica saboroso, fica um macarrão saboroso. Dá pra pôr no forno, dá pra... Aí vocês têm que pensar nisso. Se você vai armazenar, ó, tem um rachado, várias racharam. Eu cozinhei, deixa eu ver se é 1 quilo esse aqui. Esse é meio quilo. Do meio quilo eu cozinhei 250. Das 250 gramas eu consegui aproveitar 14 ficarem inteiras. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui tá inteirinho. Não sei, bugou alguma coisa aqui. Não tá funcionando? Voltou. Voltou? Voltando então. Esse macarrão, a conchinha ficou inteirinha, só que ele tá com 20 minutos de cozimento. Ele tá cru. Não era para estar cru. Esse macarrão, se for de uma marca de qualidade, ele cozinha em 7 minutos. E 20 minutos ele ainda tá cru, só cozinhou as pontinhas, tá? Tá inteirinho, mas só cozinhou as pontinhas. Os que estavam rachados, ó, esse aqui eu tirei também junto com esse daqui, depois de 20 minutos de cozimento. Cozinhou só a pontinha, tava rachado, ele realmente partiu, não dá pra me usar pra aquela receita bonitinha que eu queria fazer colocando tudo dentro. Dá pra usar de outra maneira, tá? Não no caso desse que eu tirei antes, que eles estão cru, eles ficaram cru. Aí eu deixei cozinhar por mais 27 minutos, aí ele cozinhou melhor, tá? Mas você ainda sente ele al dente, só que ó, como estava rachadinho aqui na embalagem, ele rachou. Não dá para fazer um trabalho bonito com isso daqui, um prato bonito, tá? Serve para outras receitas no dia a dia. Mas se você for para apresentar alguém um prato bonito, não dá para apresentar um prato com macarrão desse. Então, se for armazenar para fazer beleza, para fazer um prato com beleza e com classe, armazene da marca mais cara, tá? Que ela vai ter, você vai perder menos. Vai quebrar alguns sim, mas vai ter bem menos e você não vai gastar tanto tempo de gás, que foram 47 minutos cozinhando esse macarrão, tá? Qual o segredo para armazenar qualquer macarrão desses secos? Para armazenar não precisa de técnica. A embalagem já dá 2 anos de validade, com exceção dessa marca aqui que deu 1 ano, pelo formato do macarrão e exatamente pelo motivo, por isso que eu cozinhei ele para mostrar para vocês. Porque racha, tá? E aí perde a função mais importante do macarrão é encher ele com algum recheio gostoso dentro. E aí perdeu a função, tá? E ele é grosso, então não dá para comer ele muito al dente. Esse aqui, qualquer outra marca ou qualquer outro modelo, formato de macarrão, ele tem 2 anos de validade na própria embalagem. Ah, mas eu quero armazenar para 5 anos, eu quero ter uma margem de segurança para mais tempo. Aí você usa uma técnica. Mas se você não for usar uma técnica, não quer armazenar pelos 2 anos só, a única coisa que você precisa fazer é colocar ele dentro de uma outra embalagem que seja mais resistente, porque essa embalagem é muito fraquinha, tá? É muito fininha. Então eu costumo colocar na embalagem de alumínio, sem sachê, sem nenhuma sem gelo seco, sem nada. É essa técnica aqui, ó. Coloquei na embalagem de alumínio e vedei com ferro ou com a máquina seladora, tá? Para massas que já tem a validade de 2 anos, que é a maioria delas. 95% é 2 anos de validade, indiferente da marca, tá? Ou você pode colocar num pote, também não tem problema. Tá armazenado por 2 anos. Por que eu estou frisando isso? Porque no meu planejamento eu sempre faço no máximo para 2 anos de armazenamento. Eu faço rodízio sempre de 1 a 2 anos. Então por isso que para mim não tem necessidade de usar técnica nenhuma. Todas as massas elas podem ser armazenadas ou na embalagem de alumínio sem nenhuma técnica ou num pote. Lembrando que se for num pote você tem que passar, um pote que não tenha rosca, você tem que passar a fita crepe, tá? Para vedar a entrada de bichinhos, não é de... Você vai armazenar na própria embalagem. Ai, irmã, mas eu tenho tudo armazenado em PET, eu acho tão lindo, eu queria meu armazenamento com macarrão também, com massas lá. Você pode armazenar um espaguete na PET, tá? Aí sim, você vai tirar da própria embalagem, eu aconselho a usar uma técnica. Ou a do alho, lembrando que ele vai pegar sabor do alho, então quando você for fazer, você pode fazer um macarrão no alho e óleo. Ou a da pimenta, ou a do louro, aí vai do ponto de vista de vocês, tá? Qual que é melhor para vocês? Ou mesmo o sachêzinho com algodão com álcool. Mas isso se você quer colocar numa garrafa PET, que é tirar da própria embalagem, tá? Porque daí você vai manusear ele e ele vai entrar em contato com o oxigênio novamente, tá bom? Quando você for comprar um macarrão no mercado, procure olhar se ele tem ar dentro ainda, ó. Esse aqui não tem furos, porque alguns repositores furam com uma agulhinha para poder encaixar o macarrão na prateleira.
Isso é viável para eles no mercado, porque o rodízio é rápido no mercado, para quem compra e já vai fazer o uso, não tem problema nenhum, não dá tempo de contaminar. Mas se você vai armazenar, como eu falei, na própria embalagem, o ideal é que tenha ar dentro da embalagem ainda, tá? Esse tipo de macarrão aqui, ó, que são os pequenininhos, e o de conchinha pequenininho, que é o de sopa, que é esse daqui, ó, vocês podem armazenar tranquilamente por 2 anos, porque aí você não se preocupa com o problema desse daqui de rachar, de trincar. Numa sopa ele vai inchar um pouquinho, e se ele rachar ainda é lucro, porque ele é pequenininho, o objetivo é comer miudinho mesmo. Então esses vocês podem armazenar, mesmo sem técnica, por mais de 2 anos, tá? Mas como eu sempre falo e eu sempre repito, façam rodízio antes, tá? Quer armazenar por mais tempo, que foi o que eu comecei a comentar, armazenem o espaguete, porque ele não trinca mesmo com 5 anos armazenado. Mas daí usem uma técnica, ele dura por 2 na embalagem, se eu colocar na embalagem de alumínio continua durando por 2, mas se eu quero que dure 5 anos, daí eu coloco ou o sachê, ou o gás carbônico, ou o gelo seco, uma dessas técnicas serve para ele ser armazenado por mais tempo, tá? Mas daí no caso é o espaguete, porque ele não quebra. Não, e o espaguete ideal é enrolar ele no garfo, né? Fazer enroladinho para comer. Eu acredito que armazenem os macarrões que vocês mais gostam, os modelos que a família mais gosta, tá? A lasanha, tem aquela lasanha pré-cozida, que são folhinhas pequenininhas, aquela lá dura muito tempo. Eu já armazenei por 10 anos aquela lasanha. E não tem problema nenhum. E eu não usei técnica nenhuma na lasanha. Mas eu aconselho vocês, se vocês acharem melhor, colocar uma técnica se vocês querem deixar uma margem maior do que 2 anos, tá? Que daí vocês vão se sentir seguros. Mas eu tinha colocado só a lasanha dentro de um pote de plástico e ela realmente resistiu e cozinhou numa boa, assou numa boa, não tem problema nenhum. Só que antes de fazer a lasanha eu molhei ela no leite, antes de colocar ela montar a lasanha, as camadas de lasanha. Essa daqui, ela já tem se você quer fazer o visual da bordinha dela, ela só dura realmente 2 anos, tá? Quando você cozinha ela separa essa borda trabalhadinha aqui, essa ondulação aqui, ela racha aqui assim, ó, na hora do cozimento e fica só a listrinha, aí acabou o seu efeito de beleza no seu prato. Então eu aconselho no máximo 2 anos esse daqui, que é o tempo da embalagem dela. E outra coisa, essa aqui ela vem numa embalagem de plástico dentro de uma caixa. Então mantenham dentro dela, da embalagem de plástico da própria caixa. Ela não quer entrar aqui mais. Entendi. Ó, não tá sem técnica nenhuma e já tem 1 ano que tá aqui dentro dessa embalagem. É uma embalagem de rosca, se não tiver rosca você passa fita crepe, tá? Fora que eu abro de vez em quando, né? Pra tirar 1 ou 2 para completar as outras lasanhas que eu tô fazendo. Então, na parte de massas, eu acredito que eu esclareci todas. Tem mais uma dúvida. Normalmente a pergunta, irmã, antigamente existia o padrão de armazenar só massas sêmolas, sem ovos. Não tem mais isso. Como a própria fábrica ela oferece o macarrão com ovos com 2 anos de validade, então você pode armazenar o que você mais gostar, tanto com ovos quanto sem ovos, tá? É claro que com ovos ele tem um visual mais bonitinho, ele é mais amarelinho a massa, né? É mais interessante para as receitas. Mas não dá problema nenhum. Agora lembrando, se vocês forem armazenar esse daqui por mais tempo, eu armazenei algumas marcas nessa embalagem aqui, tá? Com, acho que foi 4 ou 5 pacotes nessa embalagem, com a técnica do sachê de gás carbônico. E deixei por 3 anos. O cheiro de ovo era insuportável. Mas eu ouvi irmãs falarem que armazenaram e não teve problema nenhum com o cheiro de ovos, mesmo tirando da própria embalagem. Então é o seguinte, façam o teste. Porque as empresas elas evoluem com o passar dos anos e elas vão melhorando as receitas. Mesmo a receita que eu falei no começo, a empresa que eu falei no começo da Knorr, eu sei que daqui a uns 2, 3 anos a Knorr já vai ter evoluído e vai tirar esse problema que está no macarrão dela, que demora mais 15 minutos a mais para cozinhar, tá? De ele ficar al dente, em vez de ficar bem molinho. Então,
com certeza isso já deve ter evoluído. Eu é que não quis mais armazenar o macarrão fora da própria embalagem, então não fiz mais testes, tá? Mas acredito que sim, que dá pra você, como eu falei da PET, tirar daqui de dentro. Acho que numa PET deve caber uns 5, 6 desse daqui, uns 4, 5. É uns 5 desse daqui, acho que cabe numa PET, se for de 2 litros. Se for de 3 litros, acho que cabe mais. E aí vocês fazem o teste para ver se fica um cheiro de ovo ou não. Eu, se fosse fazer o teste, como eu já passei, já enfrentei o cheiro de ovo e eu perdi. Deu 4, 5, 6, foram... Eu não me lembro se foi 4 ou se foi 5 pacotes que eu armazenei. Mas eu perdi todos eles primeiro filho, quase 3 quilos que eu perdi. Então, eu não quis arriscar mais. Eu sempre, já que vem com 2 anos de validade, para que eu vou arriscar perder ingredientes? Acho que no meu período de armazenar, as únicas 2 coisas que eu perdi foi o macarrão e teve mais uma coisa que eu perdi. Mas poucas coisas eu perdi em armazenamento, porque eu realmente caio no golpe uma vez só, depois não caio mais. E às vezes não foi nem por culpa minha, porque eu armazenei da maneira inapropriada. Isso eu tirei de conclusão. Talvez tenha sido até algum problema de fábrica, de fabricação ou na embalagem, entendeu? Na hora do embalamento. Deixa eu ver, acho que falei todas as dúvidas que tinha sobre massas. Lembrando que se vocês quiserem massa fresca, vocês podem armazenar os ingredientes. Se tiver alguma pergunta, é só postar aí. Tem perguntas? Beleza, hoje ficou tudo esclarecido, era uma live mesmo mais rápida. Espero que vocês tenham gostado. E quem está presente para me agradecer? Cleide Amaro. A Cleide da Estaca lá, de Guarulhos. Susan Mariano. Suzana ou Susan? Susan. Susan Mariano. Esse nome me é familiar, eu conheço a pessoa, mas não tô lembrando. Essas foram as que acenaram pra mim, aí eu consegui ver aqui. Ah, tá. Mas tem entendi. 8 pessoas. Tá bom, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço mais uma vez o privilégio que a Estaca Guarulhos está concedendo de estar podendo dar esse treinamento para vocês. Espero que tenha sanado as dúvidas sobre macarrão. Qualquer coisa, o chat fica disponível. E aí vocês podem perguntar depois, não tem problema nenhum. E no YouTube também fica disponível o chat. O chat não, as perguntas lá ficam disponíveis, porque lá o vídeo não vai estar online mais, vai estar só o vídeo disponível. E aí vocês podem perguntar as dúvidas que forem aparecendo. Mas macarrão realmente não tem segredo mais. Existiam muitos tabus em cima do macarrão, mas agora não tem mais nenhum. É só seguir o critério da técnica da embalagem, que já vem de validade, tá ok? Então, eu vou encerrando por aqui e agradeço vocês por terem entrado na live. Muito obrigada. Tchau, tchau e até semana que vem.